Olá, Dai, sejam bem-vindos a mais um culto especial, a Dai-On. É isso daí, eu sou o pastor Eduardo Zidio, pastora Marcele Soeiro. Nós estamos gravando aqui da Dai Campestre e você está conectado com a Dai-On, que é a nossa comunidade online. Seja muito bem-vindo. E, como nós sempre falamos, esteja preparado para ouvir um sermão que vai abençoar a sua vida. Então eu te convido a se colocar num lugar silencioso, se possível, utilizar fones de ouvido para que a sua experiência seja cada vez melhor e vamos acompanhar o sermão Ofertando o Meu Tesouro. É isso aí. Eu quero dar um bem-vindo à Dai-On, que carinhosamente está com a gente. Nós ainda estamos na fase da infraestrutura para voltarmos com os nossos cultos online. Por enquanto nós gravamos aos domingos e colocamos disponível no YouTube às terças-feiras. Mas logo logo nós voltamos e eu creio que voltaremos a ter aquela audiência ao vivo que nós sempre tínhamos. Então minha gratidão a todos vocês da Dai-On, a todos os pastores da Dai-On. Quero agradecer a todos vocês que são membros, a galera aí do Canadá, a galera da Irlanda, Estados Unidos, África, Ásia, enfim. Os 4 cantos dessa terra estão conectados com a Dai-On, membros do nosso coração. Enfim, muito obrigado, que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos à nossa comunidade. Podemos aplaudir a Jesus pela Dai-On? Glória a Deus. Nós estamos encerrando hoje. A série de mensagens. Abaixa só um pouquinho, por favor, só um pouquinho. Mas fica aí. E abaixa um pouquinho o meu microfone. Eu não sei qual é o abençoado que está aqui. Nobody. Se puder abaixar só um pouco o meu retorno aqui, eu agradeço. Uma das coisas que tenho falado muito nessa série, e que série é essa que nós estamos encerrando hoje? É a série Tempo, Talento e Tesouro. Graças a Deus estamos nessa jornada, uma jornada boa, tentando levar um pouco da palavra de Deus a respeito desse tema. No primeiro domingo falamos sobre a importância de dedicarmos os nossos tempos ao Senhor Jesus, ou o nosso tempo, o tempo de qualidade, a primícia, logo quando acordamos, né? Seja o nosso momento devocional, seja, enfim, né? De fato, fazermos com que a nossa agenda seja de Jesus. E vem aquela velha pergunta, como seria a nossa agenda se Deus a controlasse? No segundo domingo falamos da importância de colocarmos à disposição do ministério os nossos dons e talentos, as nossas habilidades. E hoje, então, nós estamos encerrando essa série e eu quero falar um pouco sobre a arte de colocar diante de Jesus o nosso tesouro, os nossos recursos financeiros. E Ele não quer só o nosso tempo, Ele não quer só os nossos talentos, Ele também quer ver no nosso coração a liberalidade de poder, junto com Ele, vermos o reino dele expandido, através também do nosso dinheiro, através dos nossos recursos. Ou seja, Ele espera de nós uma integralidade. Né? E falando um pouco sobre essa questão do tesouro, dos nossos recursos financeiros, eu quero ler um texto de uma jornalista aqui, e ela escreveu isso aqui. Naquela época, chegavam até os nossos olhos cerca de 5.000 anúncios por dia. Agora, com o aumento das mídias sociais, blogs, influenciadores digitais, hoje recebemos mais de 10.000 anúncios por dia. Acredite, isso não é uma boa notícia. Digo isso pois estudos mostram que quanto mais vemos as opções de entretenimento e produtos que o mundo moderno nos apresenta, mais infelizes nos tornamos, pois vamos percebendo que não vamos conseguir comprar tudo o que chega para nós. A gente começa a acreditar que se não tivermos o último lançamento do celular, se não tivermos o sapato daquela marca específica, se não tivermos aquela bolsa... Jesus fala aqui com a minha esposa. Se não tivermos a bolsa daquela loja, não seremos felizes. Se eu lesse esse texto como li e falasse para vocês,
esse texto foi escrito ontem, já seria um texto provocativo. Mas e se eu falar para vocês que esse texto foi escrito em 2007? Eu estou falando de uma época onde não havia Instagram. Eu estou falando de uma época onde não havia Netflix. Como que a gente sobreviveu? Ou seja, a cultura do mundo foi, é e sempre será bem-aventurado aquele que compra, bem-aventurado aquele que acumula, bem-aventurado aquele que vê algo na loja e vai lá e corre atrás e consegue e coloca no Instagram, eu consegui. A mentalidade que nós temos é mais ou menos a seguinte: quanto mais nós temos, aí sim, mais eu vou conseguir doar. Porém, generosidade, e eu tenho falado isso insistentemente, essa não é uma frase minha, sei lá de quem é, então virou minha. Generosidade não tem a ver com aquilo que a gente tem no nosso bolso, Lino. Generosidade tem a ver com aquilo que a gente tem na nossa alma. Sabe? Quem nós somos de verdade. Até porque eu conheço pessoas milionárias que são mesquinhas e conheço pessoas que talvez não conseguiram dar oferta hoje, mas são generosas. Porque de fato uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vocês sabem disso, eu também sei. Agora, mais do que a gente perceber isso no outro, acho que a gente precisa fazer uma avaliação. Estamos mais para o lado de sermos mesquinhos, ou estamos mais para o lado de sermos generosos? De verdade, gente. O texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês, dentro dessa proposta, é um texto que vocês já me ouviram falar em algum momento, mas eu quero me atentar a alguns princípios que eu acho importantes aqui. E o texto bíblico de hoje é 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 5. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Porque no meio da mais severa tribulação e a grande alegria e a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Amém. Esse texto aqui, eu acredito que a maioria de vocês sabe, mas não custa nada relembrá-los. A igreja de Jerusalém é a grande igreja sede do primeiro século. Não é isso, Celso? É o grande epicentro da igreja que nasceu. Então, obviamente, assim como nós aqui no Campestre, todas as demandas, eu não sei se vocês sabem, mas todas as demandas financeiras, elas vêm para o Campestre e nós fazemos todos os pagamentos. Ok? Os nossos pastores locais, eles não têm preocupação de pagar nenhum boleto. De uma forma ou outra, isso acontecia também. Qual era a igreja sede do primeiro século? A igreja em Jerusalém. Liderada por quem? Por Pedro e Tiago. E chega a informação de que a igreja de Jerusalém está passando por uma crise financeira, seja lá o porquê, aí a gente não vai saber. Então o apóstolo Paulo, como era um cara muito articulado na Ásia Menor e também no Oriente Médio, ele começa agora a mandar cartas e mandar algumas informações, dizendo o seguinte: precisamos fazer uma grande coleta para que recursos financeiros cheguem até a igreja de Jerusalém. Uma das igrejas que prometeram ajuda foi a igreja de Corinto. Só que na hora do vamos ver, eles não mandaram. Então o apóstolo Paulo, ele ficou muito bravo. Porque é o seguinte, eu não pedi nada para vocês que prometeram, e quando é para vocês enviarem, vocês falam que não tem Pix.
E cá entre nós, a igreja de Corinto não era uma igreja pobre. Tinha recursos. Ela estava ali no miolo da narrativa greco-romana. Tinha recurso. Aí o apóstolo Paulo, ele vem trazer à memória a igreja da Macedônia, que é uma igreja que está num lugar altamente pobre. Pobre mesmo. Se nós hoje formos para a África, com certeza encontraremos um lugar extremamente pobre, em algum lugar. Assim como no Brasil. Nos ribeirinhas, e não precisa ir na Amazônia. Esses dias eu estava voltando de Santos. Eu fui fazer uma atividade lá, por conta do Conselho de Pastores de Santos. Voltei. Na volta, eu nunca tinha me dado conta de ribeirinhas que tem na volta de Santos para cá. Mas assim, loucura, nível hard de pobreza. Então, se hoje, em 2024, nós que somos considerados um país quase desenvolvido, temos pobreza nesse nível, imaginem vocês, há 2024 anos atrás, na Macedônia. Então, era uma igreja muito pobre, financeiramente, mas muito generosa no coração. A ponto do apóstolo Paulo dizer, ô Corinto, vocês estão me tirando, né? Vocês não querem fazer o Pix, mas a igreja que é muito mais pobre que vocês, muito mais pobre, eles deram tudo e mais um pouco. Eles prometeram e fizeram muito. E nós precisamos entender uma coisa sobre esse assunto, que mais dinheiro nunca fará de uma pessoa mais generosa, apenas vai revelar o que ela já é. A Bíblia não erra quando ela diz o seguinte, olha, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. A Bíblia não diz o seguinte, ó, quem é infiel no pouco, fica tranquilo, que quando você ganhar mais, você vai aprender a ser mais generoso. A Bíblia não diz isso. É uma questão de mentalidade, Sandro. Não é uma questão de dinheiro no bolso, é uma questão de mentalidade. Então, a mentalidade da igreja da Macedônia é um grande uau. Se você quer ser generoso quando tiver mais, igreja, apenas a ser generoso quando tiver menos. Porque não tem a ver com grana, tem a ver com isso aqui. E de tantos princípios que eu aprendo nesse texto, eu quero trabalhar com vocês dois aqui. Primeiro princípio que eu aprendo com esse texto é que pessoas generosas planejam ser generosas. Pessoas doadoras, elas doam. Pessoas generosas, elas planejam ser generosas. Temos base bíblica? Temos. Olha o texto que nós lemos. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Ou seja, eles suplicaram, a gente se programou, a gente quer abençoar a igreja de Jerusalém. Parece uma loucura, mas não é. Como que uma igreja que está precisando pagar a conta de luz conseguiu juntar uma graninha para ofertar uma igreja que teoricamente está melhor do que ela? E a mentalidade de muitos cristãos, infelizmente, é: se eu encontrar uma boa causa, eu invisto. Se o pastor compartilhar uma palavra de ofertório, eu dou mais. Se a Belisa falar o ofertório e me arrepiar, aí eu dou mais. Essa é uma mentalidade ridícula. Essa é uma mentalidade de quem é doador. Mas a mentalidade de quem é generoso já vem programado o que ele vai dar. Muitas pessoas precisam de inspiração para serem generosos. Muitas pessoas até precisam de uma forçação. Pessoas que precisam ser inspiradas para doar são apenas doadoras. Pessoas generosas não são reativas, mas elas sempre têm um plano. Temos mais base bíblica para isso? Temos. Isaías capítulo 32, versículo 8. Os generosos
planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Isso é maravilhoso. Pessoas generosas não esperam ficar mais ricas ou menos ricas, elas permanecem firmes, porque o ato delas desejarem ser generosas, Deus olha e diz, a Bíblia vem dizer que Deus dá semente a quem quer semear, isso é uma loucura. A Bíblia não vem dizer que semeia aquele que encontrou uma semente. Não, o Senhor tem a alegria de abrir uma porta para quem antes fala, eu quero fazer o bem. A mentalidade do mundo qual que é? Eu vou me organizar, eu vou me planejar para comprar. Eu vou me organizar para economizar. Eu vou me organizar para pechinchar. Está tudo certo, mas quem tem mentalidade de reino, eu me organizo para doar. Pegaram ou não? Não. Eu tenho raiva de pechincha. Raiva. Sabe por quê? Porque eu sou músico, ou pelo menos fui. Então, quando eu ia fazer um orçamento lá, uma música que eu ia tocar, ou uma música que eu ia produzir, os caras sempre pediam desconto. Pedir desconto para músico é um sacrilégio. Falei. O cara não tem noção, não. Pedir desconto para músico. Porque como eu não gosto de pedir desconto, eu não quero que também as pessoas peçam desconto para mim. Mas pastor, é um markup. É a margem de lucro do brasileiro. Se você não pechinchar, você não consegue. Mas eu não estou falando do reino Brasil. Eu não estou falando do reino dos Estados Unidos. Eu estou falando do reino de Deus. A nossa mentalidade não é brasileira. O apóstolo Pedro disse o seguinte: nós estamos nessa vida como peregrinos, porque a nossa pátria não é aqui. Que todo jeitinho brasileiro saia, e que a essência do evangelho permaneça em nós. Você fala assim, Rodrigo, eu já orei para Deus aumentar meu salário, mas eu não me lembro do dia que eu orei para Deus aumentar o meu dízimo. Parou para pensar como é diferente. Senhor, abençoa o meu dízimo. Mas a gente ora, abençoa o meu salário. Qual foi a última vez? Não levanta a mão, porque é muita presunção. Mas assim, qual foi a última vez que disse, Senhor, eu quero dizimar mais? Mas não, a gente tem a tendência de falar assim, olha, eu quero ganhar mais. E o reino de Deus sempre fica por último. Mas a Bíblia vem dizer em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Se você quer ser doador, continue sendo reativo. Se você quer ser generoso, aprenda a se planejar em ser. Que eu não tenho dúvidas que Deus dará a semente para quem deseja semear. Eu não tenho dúvidas disso. Segundo princípio que eu aprendo aqui, é que pessoas generosas sempre arredondam para cima. Eu gosto disso. Pessoas generosas sempre arredondam para cima. Olhem só o que o texto bíblico vem dizer. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e além, Celso, do que podiam. O apóstolo Paulo está falando, olhem só, a igreja que estava na extrema pobreza, estava dando o que podia, mas sempre arredondava para cima. Não arredondava para baixo. Se você vai no restaurante e quer arredondar para baixo, você faz parte do Brasil. Mas se você vai no restaurante e arredonda para cima, você faz parte do reino de Deus. Difícil falar amém, né? Provérbios 21, versículo 26. O dia inteiro o preguiçoso deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Se lembram do bom samaritano? Qual é a história do bom samaritano? Ele encontrou um cara ferido na rua, sem lenço, sem documento, sem nada, na zona de rebaixamento. Peguei pesado agora, hein, Celso? O sujo falando mal lavado. O cara estava sem nada. O bom samaritano, que representa Jesus no texto, o que ele poderia fazer? Simplesmente pegar o cara, levar ele para o hotel e está tudo certo. Mas não, a Bíblia vem dizer o seguinte, Lucas 10:35, no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei
todas as despesas que ele tiver. Ou seja, arredonda para cima. O que não dizer de Lucas? Lucas não, no caso Zaqueu, que foi lembrado por Lucas. Lucas 19, versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, que já seria suficiente. Mas ele vem dizer: e se roubei? Ele sabe que ele roubou. Eu vou restituir 4 vezes. Redonda para cima. E o que Jesus pensava sobre isso? Mateus capítulo 5, versículo 38 ao versículo 42. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Toma lá da cá. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, arredonda para cima, dá outra capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, arredonda para cima, anda 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. O próprio reino de Deus é assim, arredonda para cima. Se alguém te pedir um almoço, paga a sobremesa. Se alguém te pedir R$2, dá 4. Se alguém te pedir um prato de comida, dê 2. Se você acha que não pode fazer isso, e se você não pode, é uma outra coisa. Mas se você pode e não faz, Tiago vem dizer que aquele que pode fazer o bem e não faz o bem, o que acontece com ele? Ele está pecando. Então pecar não é uma ação apenas ativa, pecar também é uma reação passiva. Quem pode fazer o bem e não faz passivamente, também peca. Sabe por que precisamos estudar esse assunto? Porque Deus deseja que sejamos como Ele, generosos. Olhando os 2 pontos: primeiro, Ele quer que a gente se planeje. Segundo, que Ele arredonde para cima. Porque Ele é assim. Tem gente que acha que Jesus, ou que Deus, enfim, que a Trindade foi pega de surpresa. Aí o plano B foi enviar Jesus. Tipo assim, tentei todos os profetas, tentei todos e não consegui. Então vai lá, meu filho, e morre por eles. Não. O velho poeta vem dizer que antes que haja o haja luz, já houve o haja cruz. Ele planejou a salvação da humanidade. Mas olha só, na mentalidade judaica, quando você morre, você morre. Na mentalidade judaica, quando você morre. Mas a mentalidade do cristão, ele arredondou para cima, literalmente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, arredonda para cima. Se Ele está arredondando a tua vida para cima, se Ele planejou isso, quem somos nós para não planejarmos? A ponto de Atos, capítulo 20, versículo 35, vem dizer: a maior felicidade em dar do que em receber. Quer ver um exemplo? Qual é o teu sentimento quando você recebe uma cesta básica doada? Qual é o teu sentimento quando você doa? Quando a gente doa, o duro é sair da mão, ir para o bolso e tirar. Mas depois que sai, você fala: meu Deus, é a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Passa um monte de minhoca na cabeça, do bolso até a mão. Mas depois que sai da mão, você fala: sou feliz. Hoje nós encerramos essa série. Talento, tempo, tesouro. Eu espero ter, de alguma forma, na palavra de Deus, ter inspirado vocês. Ei, porque o nosso tempo não vai ser do diabo. O nosso tempo não vai ser de Satanás. Os nossos dons e talentos não serão dele. Tampouco o nosso tesouro. Por favor, irmãos e irmãs, que sejamos generosos e generosas. Isso não tem a ver com aqui, isso tem a ver com aqui. Porque Deus é generoso. Deus é generoso. Deus amou o mundo, sim ou não? Desde Adão, Noé, deixa eu ver se eu não faltei na escola bíblica dominical. Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Juízes e todos os profetas. Deus amou e colocou esses caras para tentar resolver a humanidade. Mas Ele arredondou para cima, porque João 3,16 vem dizer: Deus tanto amou. Se Deus tanto amou, tanto planejou, tanto arredondou para cima, que Ele encontre isso em nós. Que Ele encontre isso, essa alma em nós.
E tem gente que pode estar achando que eu estou pregando sobre dinheiro. Eu não estou pregando sobre dinheiro. Eu estou pregando sobre coração. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu estou pregando que... Ei, por favor, levante suas mãos. Eu vou falar novamente isso. Satanás não vai roubar o nosso tempo. Satanás não vai roubar as nossas habilidades. Satanás não vai roubar o nosso dinheiro. Porque se é para comer, se é para beber, se é para casar, se é para noivar, se é para ir para Paris, que tudo seja feito para a glória do nome de Jesus. Tudo é meu, tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Gritei demais. Vamos falar de tempo? Quando você acorde, o dízimo do teu tempo seja teu joelho dobrado. Quando você acorde, o dízimo do teu tempo seja a Bíblia que você lê. Você pode ter certeza que o teu dia está começando muito bom. Vamos falar de talentos? Tá. Todos os recursos, habilidades, dons e talentos que Deus colocou em você. O quanto que você está canalizando isso para a igreja local. Ai, pastor, mas eu sou um missionário no campo de trabalho. Eu não estou falando disso. Isso aí é o básico. Ok, eu estou falando aqui. Comunidade de fé que você faz parte. O quanto que seus dons e talentos estão servindo para alguma coisa aqui nessa igreja. E terceiro e último, a tua grana. E o seu dízimo. E a sua oferta. Será que a gente precisa falar mais sobre isso? Já não está claro? Como eu disse, fui músico. Não sei se sou ainda. Mas na época que a música era o instrumento do meu sustento, com todas as... Com todas as dificuldades que eu tinha na minha vida como músico. Todas as dificuldades. Todas as dificuldades. Ganhava R$10. Não tinha Pix naquela hora, você tinha que guardar o dinheiro para esperar o culto. Na minha extrema pobreza, às vezes. Eu posso dizer para vocês que não tenho tudo que quero, mas sempre tive tudo que preciso. Não me lembro do mês que fiquei sem dizimar. E que gostoso é isso. Porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o dono do meu coração. Não é isso, Celso? Eu estou falando muito do Celso porque ele trabalha na nossa igreja nessa área de finanças. Ele dá o curso de finanças. Ei, não dizimar e não ofertar. É colocar outro no trono do teu coração. Isso é sério. Isso é muito sério. Eu não quero que vocês se enganem. Rodrigo, mas dízimo é lei. Esquece negócio. O princípio do dízimo foi estabelecido antes da lei. Abraão já dizimava. É uma questão de princípio, é uma questão de coerência. Por favor. Mas Rodrigo, até hoje eu fui, não fui. Eu tenho um irmão aqui da nossa igreja, eu sei que ele estava no culto das 9 ou está nesse culto agora, mas obviamente não vou falar quem ele é. Mas ele é um irmão tão querido, é novo na nossa igreja. Ele tem o meu número de celular. Éder, olha só que coisa bonita que ele faz. E eu não estou falando para vocês fazerem isso, não há necessidade. Mas ele faz porque ele aprendeu assim. E em respeito ao aprendizado dele, eu falo, eu gostei de você nisso. Ei, ele ganha semanalmente. E toda sexta-feira, ele manda para mim um comprovante do Pix, dizendo, pastor, fiz o meu dízimo. E ele me explicou, pastor, não é porque eu estou querendo mostrar, não é questão de valor alto ou valor baixo, não tem nada a ver. Mas pastor, é apenas uma prova ao meu Senhor, de que eu amo acima de todas as coisas.
Então nós não temos razões para não sermos dizimistas com a nossa grana. Nós não temos razões para não sermos dizimistas com os nossos dons e talentos. Ei, arredonda para cima, arredonda para cima. Se você pode participar de uma escala, participa de duas. Se você pode dizimar e pode ofertar, então oferte e dizime. Se você pode levantar suas mãos, não levante apenas uma, arredonda para cima. Se você pode dar um glória a Deus, dê dois. Se você pode dar um abraço, dê dois. Arredonda para cima, porque isso é uma extensão da essência que o próprio Espírito Santo plantou um dia no nosso coração. E eu profetizo em nome de Jesus, mais uma vez, e quem recebe essa profecia, levanta as mãos. Ei, Satanás não vai roubar o teu tempo, Satanás não vai roubar os teus dons, Satanás não vai roubar o teu dinheiro, porque tudo que somos dele, somos para ele, para a glória do nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Eu vou construir a minha vida em Ti, não importa o que aconteça. Posso estar numa extrema pobreza, mas a minha fidelidade fica de pé. Posso estar passando pelo pior desemprego, talvez não vou conseguir dizimar. Como que eu vou dizimar de algo que eu não tenho? Não dá. Mas o que eu posso dar ao Senhor, mediante a todos os benefícios que Ele tem feito? Todos nós temos alguma coisa, porque ninguém é tão rico que consiga dar tudo, mas ninguém é tão pobre que não consiga dar nada. Não é uma questão disso, é uma questão disso. Não vos conformeis com este mundo. Acredite, se você comprar aquele sapato, não vai te tornar mais feliz. Se você comprar aquele carro, não vai te tornar mais feliz. Vai facilitar a tua vida, você pode até ficar mais bonito, mas daqui a pouco passa. Porque o que de fato é a essência que nos conecta a Jesus, é a essência de doação. Uma certa vez, eu termino aqui, chegaram para a minha querida Madre Teresa de Calcutá. Eu vou dar um beijo nela no céu. Rodrigo, você não sabe se ela vai estar no céu. O céu é de Deus e Ele coloca lá quem Ele quer. E se ela estiver lá, eu vou dar um beijinho nela. Eu não sei se ela vai estar velhinha, se ela vai estar novinha, porque lá é outro corpo. Enfim. Mas eu vou chegar nela e vou dar um beijo na bochecha, porque ela é muito lindinha. Uma das frases que ela mais dizia, quando chegavam para ela e dizia: ô dona Madre, ô dona Teresa, ou seja lá o que for, por favor, para, a senhora já é muito velhinha, a senhora não tem mais saúde para isso. Sabe o que ela dizia? Eu cresço, eu vivo mais quando eu dou um pouco daquilo que sou. Os meus anos estão acabando, mas eles parecem ser multiplicados todas as vezes que eu vou em direção ao próximo. Que sejamos a resposta de oração das orações que nós fazemos. Esse era o princípio dos moravianos. Se você não sabe quem são os moravianos, pesquise. Foram aqueles que influenciaram o movimento metodista. E os moravianos falavam assim para a comunidade: nunca ore por aquilo que você não pode ser a resposta. Nunca peça nada para Deus se aquilo não vai passar por você na sua resposta. Que essa resposta seja com o nosso tempo. Que essa resposta seja com as nossas habilidades. Que a nossa resposta seja através do nosso dinheiro. Se você pode, por favor, levante suas mãos. Você que está online também. Senhor, nós abençoamos. Abençoamos a tua igreja. Não em meu nome, porque eu não tenho condições alguma, mas eu abençoo em nome de Jesus. Ah, Senhor, eu não sei se os teus filhos e filhas estão vivendo na extrema pobreza monetária, mas que nunca falte um coração generoso diante do Senhor. Senhor, o nosso tempo, os nossos tesouros, os nossos talentos, tudo que fazemos para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor vai fazer. Deus, de verdade, pouco importa se um rio de dinheiro chegar nessa igreja, o que eu mais quero é pastorear uma igreja generosa. Ah, Deus, se isso vai virar dinheiro, nem quero saber. Eu só quero, Senhor, ter a certeza de que a partir de mim e da minha esposa, todos nós aqui sejamos generosos com os nossos talentos, com os nossos tesouros e com o nosso tempo.
Senhor, eu profetizo para os teus filhos que eles não vão terminar a vida como Salomão, dizendo, foi como um vento a minha vida, mas eles vão terminar como o apóstolo Paulo, dizendo, eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira e eu guardei a fé. A ti o louvor, a ti a honra e a ti a glória para sempre. Amém, amém, amém. Uau, que mensagem poderosa. Tenho certeza que ela abençoa o seu dia. E eu quero convidar você que nunca reconheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou que por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor, eu quero abrir esse espaço para que você faça uma oração de confissão e a partir de hoje tenha uma nova caminhada com Cristo, para que a partir de hoje você convide o Espírito Santo a estar contigo todos os dias da sua vida. Vamos orar? Amém. Vamos orar juntos? Diga assim comigo, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar também a visitar e revisitar os outros sermões que nós temos aqui no nosso canal. E quero também aproveitar a dar a oportunidade de você adorar com os seus dízimos e as suas ofertas. Se você quer que esse trabalho continue, que nós a cada dia mais possamos alcançar mais e mais vidas através de todo o nosso conteúdo online, através de todo o conteúdo que nós disponibilizamos para as pessoas gratuitamente. Se você quer fazer parte desse ministério, se você quer fazer parte desse momento de adoração, eu te convido a visitar os links que vão estar aqui abaixo da descrição desse vídeo e as informações que vão estar aparecendo na tela, e você pode contribuir para esse propósito tão lindo que é nobre, urgente e eterno. Vamos orar? Senhor, nesse momento entregamos a Ti a nossa vida financeira, os nossos recursos. Pai, nós queremos dizer que tudo é Teu, tudo é para Ti e nós entendemos isso. Eu peço que todos os dias o Senhor abençoe as nossas vidas, prospere a nossa vida e que nunca nos falte um coração generoso para ofertar e dizimar na Tua casa. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja comigo e com todos vocês. E você vai escrever aí no vídeo agora Amém. Amém. Deus abençoe. Boa Tchau. semana. Tchau, tchau.